Vídeo de dicas para mitar na rodada 29. Gurizada, agora sim, faltam oficialmente 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. 10 rodadas aí de cartola, com certeza serão muito emocionantes. E vamos aqui tirar a diferença se você estiver atrás nas suas ligas ou então manter lá em cima, né? Vou dar dicas aqui para todos os gostos e tenho certeza que esse time vai te fazer mitar na rodada 29. Vamos que vamos, o time tá muito forte. Então deixa eu te falar aqui. Essa rodada a gente vai ter um jogo que é Atlético Paranaense e Santos, que é o primeiro jogo da rodada, é o jogo que teremos as escalações. Além disso, teremos o jogo do Flamengo, né? Um jogão aí, Flamengo e Atlético Mineiro, líder e contra o Flamengo, um dos candidatos ao título que está com 46 pontos. Tá bem atrás aí, mas tem 2 jogos a menos também em relação ao Atlético Mineiro. Então vai ser um jogão que define muita coisa no campeonato, com certeza, porque o Atlético ganhando esse jogo já vai ficar muito perto, né, do título. E temos outros jogos interessantes e vai ser uma rodada emocionante. Isso porque o jogo, na minha opinião, o melhor jogo da rodada para os cartoleiros será o último jogo, na segunda-feira, às 9h30 da noite. Então, só na segunda, 9h30 da noite, vamos ter o jogo aí Corinthians e Chapecoense, que é um jogo muito importante para os cartoleiros. Então, vamos aqui para o nosso vídeo. E começando pelo nosso goleiro, né? E vou escalar aqui pelo site do Guru do Cartola e você pode fazer isso gratuitamente, tanto pelo nosso site ou pelo nosso aplicativo, tanto para iOS como para Android. Os links ficam aqui na descrição para você baixar, beleza? Então baixa o nosso app aí porque aqui tem várias estatísticas gratuitas para você mitar na rodada. Então, bora aqui, começando pelo nosso goleiro. Eu vou escalar um cara que tá mitando demais, né? Desde que assumiu a titularidade no Bahia, está mitando muito, vem de 4 ótimas pontuações, né? Ele estreou na rodada 25 com 8 pontos na 26, 10 pontos na rodada 27 com 5 defesas e no último jogo contra a Chape fez 3 defesas e também garantiu o SG. Tô falando de Danilo Fernandes, então vai ser o nosso goleiro aqui. Ele precisa de 7,2 para começar a valorizar. Então essa é uma estatística que você pode ver gratuitamente no nosso site ou nos nossos aplicativos. Agora bora para as nossas laterais. Vamos ter peças interessantes aqui na lateral. A primeira delas é o Fagner, um cara que rouba muita bola, né? Faz muitos desarmes e pode nos ajudar fazendo pontos aí de desarmes. E principalmente jogando em casa pode fazer uma boa pontuação, né? Ele que enfrenta a Chapecoense, que vem muito mal no campeonato. Então vou aqui com o Fagner. Claro que o Fábio Santos também é uma ótima opção, até porque bate pênalti, tá? Então Wagner e Fábio Santos, boas opções aí contra a Chape. Piquerez também é uma ótima opção, né? Tá vindo muito bem no Palmeiras, uma média fora de casa de 12,5, que foi a pontuação dele contra a Chapecoense. E nos outros jogos, considerando todos os jogos, ele tem uma média de 5,7. Então o Piquerez vem muito bem aí pelo Palmeiras e o Grêmio, como vocês sabem, está numa fase muito ruim. E agora uma opção um pouco mais ousada. Vamos colocar aqui o Eric, né? O Eric que não joga de lateral, mas no Cartola ele está como lateral, então vamos usar isso a nosso favor. Vai pegar o Santos, que vem muito mal no campeonato, né? Tá caindo bastante. Perdeu para o América na última rodada. E olha só, o Eric, ele joga bem centralizado aqui, né? Bem no meio-campo também. Então isso nos ajuda a fazer que ele pontue mais, tá? Porque ele vai participar mais do jogo. Então, Eric, ótima opção aqui, baratinho, 4,55 é a nossa opção contra o Santos, tá? O Atlético Paranaense que tem a semifinal agora, né, da Copa do Brasil. Eu ainda tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, eles ainda vão jogar a semifinal contra o Flamengo. E depois a outra semana vai ser de Campeonato Brasileiro normalmente, né? A gente volta a ter jogo no meio de semana e vamos aí nessa maratona até o final do campeonato. Então vou comprar o Eric aqui. E agora vamos para a nossa zaga, vamos ver aqui os nossos zagueiros. Olha, vou colocar 2 zagueiros aqui bem interessantes. Um deles é o Lucas Cal, que eu já escalei várias vezes aqui e ele tem pontuado muito bem. Tem feito pontuações interessantes e principalmente, né, por não jogar de zagueiro, mas no Cartola ele está como zagueiro. Então vamos usar isso a nosso favor, tá? Então vou colocar aqui o Lucas Cal. E outro cara que eu vou colocar aqui na defesa é o João Vitor, né? Um ótimo zagueiro, faz alguns desarmes, tem chance de manter o SG,
O Corinthians é muito favorito contra a Chapecoense, por isso estou dobrando aqui a zaga do Corinthians com Fagner e João Vitor. Lembrando que Fábio Santos também é uma boa opção, mas acabei preferindo o Fagner pela regularidade, né? O Fábio Santos, ele acaba dependendo muito do pênalti ali. E seguindo na mesma linha, o nosso meio-campo vai estar todo em São Paulo, né? Então, olha só, tem 2 corintianos e 1 palmeirense. O palmeirense é o Veiga, né? Ele tem uma média de 6,6 nos jogos mais recentes, se a gente considerar só as últimas 10 rodadas. E nos jogos fora de casa, essa média cai um pouco, mas continua muito boa, uma média de 5,4 pontos. E agora, Renato Augusto e Juliano, vamos fazer uma dobradinha do Corinthians, né, apostando nessa vitória contra a Chapecoense, que foi um jogo tranquilo para o Bahia na última rodada. Então vamos apostar agora no Corinthians. E vou colocar aqui, para não ter erro, Juliano e Renato Augusto. Né? Se os dois mitarem, perfeito. Mas se só um mitar também, a gente não escalou quem joga ao lado, né? Escalou o cara que mitou também, porque a gente está fazendo a nossa dobradinha. Temos aqui o Terans também, que é uma boa opção para a rodada, né? E também os meias de Atlético e Flamengo são opções, porque deve ser um jogo com gol para os dois lados, tá? Eu vou deixar para arriscar nesse jogo no ataque, no nosso ataque aqui. Então bora para o nosso ataque. Faltou só escalar o Veiga. Só um instante, vamos escalar o Veiga. Pronto, Veiga está escalado e agora vamos para o nosso ataque. E olha só, vai ter uma apostinha aqui nesse ataque, hein? Vai ter uma aposta no ataque. Vamos deixar para o final, que eu vou falar qual que vai ser a nossa aposta. Um cara que eu tenho certeza que vai surpreender aí nessa rodada. Olha, agora, unanimidade do ataque. Unanimidade, Roger Guedes, tá? O Roger Guedes contra a Chapecoense tem tudo para mitar. Ah, Luiz, mas o Roger Guedes caiu demais, não tá vindo bem. Meus amigos, e o Gilberto? A gente falou também, né, que ele não vinha bem, mas que tinha um confronto muito favorável contra a Chapecoense, porque a Chapecoense toma muito gol de atacante. Então, por isso, o Gilberto foi uma ótima opção na rodada passada e agora o Roger Guedes também é uma boa opção, tá? Muito boa opção, inclusive, e deve ser o nosso capitão. Então, anota aí, Roger Guedes. E agora, vamos fazer uma apostinha aqui no jogo Flamengo e Atlético. É um jogo difícil que você pode dobrar aqui. Dobrar não, mas pode colocar o Bruno Henrique com o Hulk, por exemplo, né? Colocar um de cada lado. Pode colocar o Gabriel e o Hulk também, provavelmente vai sair gol para os dois lados. Eu vou fazer a opção aqui pelo BH, né? Porque ele um jogo decisivo é com o BH. Ele é um cara que decide, um cara muito rápido. Se o Flamengo precisar sair no contra-ataque, provavelmente vai usar o BH. Ele é o cara para mim nesse jogo aqui, então eu vou colocar o BH para essa rodada, tá? E, claro, o Hulk também continua sendo uma boa opção. E claro que é um jogo bem difícil, né? Mas pelo estilo de jogo das duas equipes, eu acredito em gol para os dois lados. Se o Arrascaeta tivesse no Flamengo, fosse jogar, né, eu falaria que o Flamengo é muito favorito para esse jogo, porque eu acho o time do Flamengo melhor, apesar de estar oscilando mais esse ano, né, mais do que o Atlético. Mas eu acho o time do Flamengo um pouco melhor, mas claro que tem um desfalque importantíssimo de talvez seu melhor jogador, o Arrascaeta. Então, vamos seguir aqui no nosso ataque, porque eu prometi uma opção mais fora da curva, né? Eu vou escalar aqui o Arthur. E por que o Arthur? Né? Já que muitos estão indo com o Yuri Alberto, com o Ademir, com os atacantes do Bahia também contra o Juventude, com o Marinho. Então eu vou aqui no Arthur, porque é um cara que participa demais dos gols, ele participa muito, muito dos gols. Ele tem uma média, a gente pode ver aqui nos jogos recentes, ele tem uma média de 16,4, uma média muito alta, né, considerando os jogos fora de casa. Então vejo o Bragantino como muito favorito para esse jogo e claro, esses gols, tomara que seja no plural, podem passar pelo craque Arthur, pelo pé do craque Arthur. Então vou apostar aqui no Bragantino contra o Cuiabá, que não é muito forte, jogando em casa, tá? E a nossa faixa vai para Roger Mito Guedes. E comenta aqui que eu quero saber quem é o seu capitão. Quero saber se você colocou o Roger Guedes ou se você tem um outro capitão aí para essa rodada. Comenta aqui, deixa nos comentários o seu capitão, que a gente quer saber. E agora, técnico para essa rodada, quem que vocês acham que vamos escalar? Claro, o Silvinho, né? O Silvinho, que tratamos aqui durante todo esse vídeo o Corinthians como grande favorito para essa rodada.
Então, nada mais justo que a gente coloque o Silvinho de técnico para essa rodada. Fechado? Então vamos que vamos. Esse é o nosso time e, claro, os reservas ou qualquer alteração que a gente tiver no nosso time, a gente vai postar no nosso aplicativo, sempre fica o time da Guruzada lá, e também no nosso Instagram, algumas horinhas antes do mercado fechar. Então acompanha pelo nosso aplicativo também, lá você vai ter várias estatísticas para escalar o seu time. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço, tamo junto demais e bora pra cima!